Olá, amados, estamos aqui para dar continuidade, à nossa série de sermões baseado no livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia. E o nosso tema de hoje é o seguinte: sobreviver e aproveitar a vida. Eu convido você a acompanhar comigo um pequeno tópico do livro. O escritor russo Lev Tolstói conta uma história de um camponês chamado Pahom. Ele possuía uma pequena fazenda da qual gostava muito. Religiosamente arava a terra, vinha o sol, vinha a chuva e as coisas iam muito bem. Ele estava feliz e contente até que um dia começou a pensar: de quantas terras um homem precisa? Depois de ponderar por algum tempo, ele concluiu: acho que preciso de mais terras. E ficou descontente com sua pequena fazenda. A história diz que Pahom tem uma vida pacata, uma vida simples. Mas em algum momento da história de sua vida, ele desejou ter mais. Ele achou que por um instante tudo que ele tinha era pouco. E ele sonhou em ter mais. A história diz que algumas pessoas conversaram com ele e o aconselharam a procurar o chefe dos Basquim. As pessoas disseram que esse homem ele tinha terras suficientes para vender. E não demorou muito e Pahom foi em busca de seu sonho. Foi em busca de mais propriedades. E ao chegar à casa do chefe dos Basquim, e ao chegar na casa do chefe Basquim, Pahom perguntou a ele se ele poderia vender algum hectare de terra para ele. E o chefe Basquim respondeu que depende. Pahom perguntou: mas depende de quê? E o chefe Basquim disse: olha, depende da quantidade de terra que você conseguir marcar do nascente do sol até o pôr do sol. Quanto mais terras você conseguir marcar, mais terras você irá comprar, mais terras eu irei te vender. A história diz que Pahom, logo quando o sol estava nascendo, ele foi ao campo. E ele corria e marcava. Ele marcava e corria. Ele passou o dia correndo e marcando. Diz que determinada hora do dia ele chegou em um vale. E ao observar aquele vale lindo, tinha um riacho com águas cristalinas. Ele disse: eu quero essa propriedade para mim. E quando ele viu aquele vale lindo, com aquele riacho maravilhoso, ele disse: eu quero isso como minha propriedade. E ele continuava correndo e marcando, marcando e correndo. O sol já estava se pondo no horizonte quando o Pahom percebeu que o dia estava se encerrando. E ele começou a voltar para a casa do chefe Basquim. As pessoas, quando viram a quantidade de terra que ele marcou, muitos comemoravam: olha, que homem fantástico, ele correu, ele conseguiu marcar uma grande quantidade de terra. Mas quando Pahom chegou na porta da casa daquele homem, do chefe Basquim, ele desmaiou. Ele estava cansado, ele estava exausto. Ele não tinha força nem para respirar. E muitas pessoas chegaram em volta dele, pediram para abrir um espaço para que ele pudesse respirar. O chefe Basquim se aproximou e, olhando e vendo aquela situação, as pessoas disseram: infelizmente, ao erguerem a cabeça de Pahom, disseram: infelizmente, esse homem faleceu. O chefe Basquim olhou para todas as pessoas que estavam ali e disse: de quanta quantidade de terra este homem precisa? E todos que estavam ali respondeu: de 7 palmos de terra. Irmãos,
nós sempre queremos mais. Nós sempre estamos correndo em busca de mais. Essa pequena parábola mostra as intenções do homem, que nunca está satisfeito, que nunca está contente com aquilo que tem. Ele sempre quer mais. Comigo não é diferente. Eu tinha um aparelho celular que ele era muito simples e eu queria um melhor. Graças a Deus, hoje eu tenho o melhor do que aquele que eu tinha antes, mas agora eu já quero o melhor do que este aparelho. E Parrón tem uma vida simples, tem uma vida pacata. E quando ele sonhou em ter mais, a sua ganância, a sua cobiça o levou à morte. Qual é a moral da história? Estamos sempre correndo, oprimidos por estresse e ansiedade, sempre pensando: se eu tivesse um pouco mais. Esse é o grande defeito da humanidade. E a pergunta que eu faço para você que está me assistindo agora é o seguinte: o quanto você precisa? O que você sonha? O que você almeja? Cuidado, pois o teu sonho pode te levar à morte. Eu convido você, nesse exato momento, a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 29. Só que antes, vamos orar. Maravilhoso Deus, novamente estamos aqui, ó Pai, reunidos com o único propósito de estudarmos a Tua Palavra. Sabemos que não temos condições de entendê-la, a não ser com o auxílio do Espírito Santo. E nesse exato momento, ó Pai, que eu seja apenas um canal em Tuas mãos, que eu seja apenas um instrumento, ó Deus, em Tuas mãos. Abençoe esse sermão e a cada pessoa que está assistindo e aquelas que ainda irão assistir. Permanece conosco, nos dá a iluminação da Tua Palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Então, olha o que diz o texto. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraita, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E ocorreu a sua fama por todas as nações em redor. A história diz que Deus apareceu para Salomão em um sonho. Salomão tinha acabado de se tornar rei de Israel. E Deus o visitou em um sonho. E Deus perguntou a Salomão: Salomão, o que é que você deseja de mim? Peça qualquer coisa e eu te darei. E Salomão foi fantástico. Salomão foi brilhante. Salomão olhou para Deus e disse: Pai, meu Senhor e Deus, eu estou como rei, mas eu não tenho condições nenhuma de governar. Eu não tenho condição nenhuma de reinar, porque eu não tenho sabedoria, ó Pai. Somente Tu tens sabedoria, porque Tu, Senhor, és a sabedoria. Então, ó Deus, dai-me sabedoria para que eu possa governar. Em outras palavras, Salomão estava dizendo: Pai, eu não tenho a sabedoria, eu não tenho condição de governar, mas por favor, ó Deus, me use como instrumento em Tuas mãos e através de mim que o Senhor governe, que o Senhor reine através desse povo. Que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos.
Esse foi o pedido de Salomão. Salomão disse: olha Deus, a verdadeira sabedoria é a tua. E eu sou humano, sou pecador, sou falho. Eu não tenho condições nenhuma de governar, de reinar, de liderar. Nesse exato momento, Salomão estava sendo humilde e sincero para com Deus. Eu não sei o cargo que você está exercendo. Eu não sei o trabalho que você está tendo, ou a faculdade que você está fazendo, ou que pretende fazer. Mas de uma coisa é certa: peça sabedoria àquele que é a sabedoria, que é o próprio Deus. Faça como Salomão fez. Clame a Deus, busca o Senhor e Ele irá te responder. A história diz que Deus se alegrou. E Deus disse: nunca haverá um homem mais sábio do que você, Salomão, porque você não pediu a morte dos seus inimigos. Você, Salomão, não pediu vida longa. Aí você me pediu que eu pudesse te dar sabedoria para você governar. E Salomão ganhou de Deus a sabedoria. A história diz que o reino de Salomão foi próspero. A história diz que Salomão não teve dificuldades para reinar. Ele não enfrentou lutas durante seu reinado. Não teve guerra, não teve mortes. Através de conflitos, ele reinou soberano. E enquanto Deus estava no centro, enquanto Deus estava no trono, Israel prosperou. E Salomão foi grande perante o Senhor. Porque Salomão tinha a verdadeira sabedoria, que é o próprio Deus. Deus é a sabedoria. Irmãos, mas o tempo foi passando, e essa situação de um reino próspero, de um reino vitorioso, foi passando. A história diz que homens vinham de todas as partes do mundo para tomar conselhos com Salomão. Reis, rainhas, príncipes procuravam Salomão em busca de conhecimento, porque Salomão tinha o conhecimento dado por Deus, porque Salomão procurou em Deus a sua fonte de sabedoria, a sua fonte de conhecimento. E hoje eu e você precisamos procurar em Deus a nossa fonte de sabedoria, porque a verdadeira sabedoria está em Deus. Eu e você precisamos tomar da verdadeira fonte da sabedoria, que é Deus. E Deus se revela através de sua palavra. Mas a história iria mudar, porque Salomão deixou de andar com a sabedoria. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Amados, Salomão aos poucos foi se separando da sabedoria. Pouco a pouco Salomão foi perdendo a sabedoria. Salomão começou a andar sem a sabedoria. Salomão começou a ouvir vozes que não eram de sabedoria. E ele começou a se corromper. Ele começou a se contaminar. Ele começou a se afastar de Deus. As mulheres de sua vida o corromperam o coração. Em outras palavras, as mulheres levaram conhecimento para Salomão sujo. As mulheres contaminaram a mente de Salomão, levando para ele idolatria,
coisas abomináveis perante o Senhor. Salomão começou a prestar culto a ídolos. Salomão começou a oferecer crianças como sacrifício. E ele se perdeu da sabedoria. Ele, irmãos, deixou de andar nos caminhos do Senhor e se corrompeu e se contaminou com a vã adoração desse mundo, com os vãs pensamentos desse mundo, com a vã filosofia desse mundo, e deixou a verdadeira sabedoria de lado, que é de Deus, e se contaminou com a falsa sabedoria que é dos homens. E a história diz que Salomão se afastou dos princípios de Deus e caiu. E o seu reino começou a entrar em decadência. E a sua vida começou a entrar em apostasia. Ele estava apostatado da fé. Ele estava no mundão. Porque ele ouviu mulheres que não tinham os ideais de Deus, que não tinham temor a Deus, que não tinham os princípios de Deus. E ai de você, jovem, quando você procurar alguém fora dos princípios do Senhor, fora da temência a Deus, você pode estar cometendo o mesmo erro de Salomão. E esse relacionamento pode te levar para a destruição, para a perdição. Você precisa entender. E você precisa confiar em Deus. Você precisa dialogar com Deus. Você não pode se afastar de Deus. O resultado de Salomão o levou para as trevas. Mas a história diz que Deus foi em busca da ovelha perdida chamada Salomão. Deus não virou as costas para Salomão. Salomão virou as costas para Deus. Salomão fechou os olhos, tampou os ouvidos para Deus, mas Deus não virou as costas para Salomão. E Deus foi em busca de Salomão. E Deus resgatou Salomão. Deus salvou aquela ovelha perdida e a trouxe de volta para o seu rebanho. E houve festa no céu e na terra, porque Salomão reconheceu sua fraqueza e voltou aos braços do Senhor. Olha o que está aqui em Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: depois de voltar aos princípios de Deus, depois de voltar para o caminho do Senhor, olha o que Salomão falou: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr contra o vento. É correr contra o vento. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade. É correr contra o vento. Salomão, em outras palavras, disse: olha, eu me afastei dos princípios de Deus. Eu busquei uma sabedoria humana, e essa sabedoria humana não me levou a nada. Eu corri como um louco atrás de vento. Eu estava querendo pegar vento, mas eu não consegui nada. Eu não me aproveitei de nada. Eu não desfrutei de nada, porque onde eu estava, eu não tinha paz, eu não tinha prazer, eu não tinha alegria, eu não tinha amor. Eu estava perdido na vã filosofia humana, nos maus caminhos do homem. E esses caminhos, meus queridos e minhas queridas, só me levaram para a destruição, só me causaram dor e sofrimento. Oh, mas graças ao grande Deus, graças à sabedoria, Ele me trouxe de volta para o seu aprisco.
E hoje eu estou aqui como testemunha ocular do que longe dos princípios de Deus é correr atrás de vento. Irmãos, Salomão, no final de sua vida, reconheceu que não existe lugar mais seguro, lugar mais sólido do que os princípios de Deus. O lugar mais seguro para você e para mim viver. O lugar mais sólido para que eu e você possa viver, mais seguro, o lugar mais seguro onde eu e você precisamos estar é nos braços do Senhor, é nos princípios de Deus. Irmãos, a história diz que o homem procura argumentos, tese, filosofias para explicar a criação, para explicar a origem da vida. E o homem criou um segmento chamado ateísmo, que através do ateísmo Satanás tem pregado em várias instituições do mundo. Instituições, eu digo, de universidades, levando um conhecimento de que Deus não criou nada. Que a vida é um acaso. Nós estamos aqui através de uma evolução, e aí está o evolucionismo, uma tese que foi criada por Charles Darwin. Através de seus conceitos e ideias, Charles Darwin levou ao mundo uma pesquisa que foi comprada como verdade absoluta por grande parte da sociedade, levando-os a um grande nada. Mas a história diz que quando Darwin era apenas uma criança, Satanás tinha um propósito para a sua vida. Satanás tinha um plano para Darwin. Da mesma forma como Deus tem um plano para mim, como Deus tem um plano para você, o diabo também tem os seus planos para cada um de nós. E o plano do inimigo era usar esse homem para criar uma ideologia, uma filosofia que destruísse a Bíblia sem tocar nela. Ele queria destruir a Bíblia sem precisar tocar na palavra de Deus. Olha, vamos queimar as Bíblias, vamos destruir a Bíblia sem tocar nela. E através de Charles Darwin, o inimigo plantou na mente dele a evolução das espécies. Darwin escreveu esse livro. E através desse livro, ele tem enganado a milhões de pessoas. As pessoas estão fazendo da ideologia, dos conceitos de Darwin, uma religião. Isso mesmo, uma religião. Eu gostaria que vocês entendessem que o conhecimento apresentado por Darwin, Charles Darwin, tira Deus do centro e coloca o acaso como aquele que criou a vida nesse planeta e no universo. Mas a história diz que do nada, nada se faz. Ou nada se fez. Do nada, nada se fez. Do nada, nada se faz. Mas as pessoas, ao longo da história, têm comprado a ideologia evolucionista como verdade absoluta. E esse é o grande erro da humanidade hoje. Estão deixando a Deus de lado e colocando a criatura no lugar de Deus. Estão adorando a criatura ao invés do Criador. Estão ouvindo as ideologias da criatura em vez de ouvir as palavras e a sabedoria do Criador. E essas ideias, esses pensamentos
está sendo pregado nas principais universidades do mundo. Eu vou até acrescentar, está sendo pregado, divulgado, ensinado em todas as universidades do mundo. E aqueles que se acham intelectuais têm como obrigação, entre aspas, de não acreditar em Deus. O inteligente hoje é aquele que não acredita em Deus. E Salomão disse que isso é correr atrás de vento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Eclesiastes 12, versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Irmãos, nós como igreja, nós como família, temos que prestar mais atenção, temos que dar mais atenção, temos que ter mais cuidado com as nossas crianças. Que conteúdo a igreja está levando para as crianças? Que conteúdo você que é pai, você que é mãe está levando para as crianças? É da criança que se faz o homem. É da criança que se faz o adorador a Deus. Não permita que Satanás encha a mente de seus filhos com heresias diabólicas. Precisamos ter mais cuidado, precisamos ter mais atenção para com as coisas que estão sendo apresentadas para as nossas crianças. O diabo no passado entrou na vida desse homem chamado Charles Darwin para educá-lo dentro dos princípios que ele, Satanás, queria. Mas a história diz que no final de sua vida, Charles reconheceu o erro. E ele, segurando a Bíblia, apertando contra o peito, ele dizia, lendo o livro de Hebreus, né, a cartas aos Hebreus, que em toda a sua vida ele nunca tinha lido palavras tão maravilhosas como aquelas, e que se ele tivesse conhecido essas palavras antes, ele não teria escrito coisas que as pessoas hoje estão fazendo delas uma religião. Palavra dele, Charles Darwin. Então, meu querido e minha querida, tenha mais cuidado, tenha mais amor, tenha mais zelo com a obra de Deus, e principalmente com as crianças, porque são delas o reino dos céus. Agora, capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Jovem, você é um instrumento na mão de Deus. Seja um instrumento na mão do Senhor. Lute ao lado de Deus, e Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, e através de sua vida Deus irá alcançar e irá abençoar outros jovens, outras pessoas. Vamos nos unir, vamos nos doar essa obra, porque se eu estiver andando por um caminho obscuro, se você jovem está andando por um caminho obscuro, um caminho em trevas, um dia você vai prestar contas a Deus, como eu também irei. Então nós precisamos acordar antes que seja tarde. Não realize os prazeres do seu coração, porque ele é enganoso. O coração do homem é falso.
Jovem, se alegre na obra do Senhor, se alegre de estar diante da presença do Senhor. Não tem nada mais agradável, nada mais importante do que você, jovem, que é o pulmão da igreja, de servir a Deus. Você tem força, você tem vigor, jovem. Deus conta com você para levar a luz do Evangelho para outras pessoas. Deus deseja alcançar outras pessoas, outros jovens, através de você, jovem. Se alegre diante da obra do Senhor, se alegre diante da presença de Deus. Esse é o apelo de Deus ao teu coração, esse é o apelo do Espírito Santo ao seu coração. Porque se você satisfazer o desejo do seu coração, ele vai te levar para a ruína, ele vai te levar para a morte. E todas as obras que você fez, que eu fiz, ou que nós iremos fazer, um dia nós iremos prestar contas a Deus. E o meu desejo é que as obras que você preste contas a Deus sejam as obras do Evangelho, as obras de você ter levado a luz do Evangelho, a luz da esperança para as pessoas, de você ter focado, de você ter vivido para agradar a Deus, não ao seu coração. Jovem, você é um instrumento de Deus. Jovem, você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Permita que Ele te use. E quando chegar a velhice, você vai se alegrar de ter servido a Deus. Eu peço aqui que você abra agora em Eclesiastes 12, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Então, de tudo que você ouviu, o mais importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Uma coisa mais importante que nós temos para fazer nesse mundo, meus irmãos e minhas irmãs, é servir a Deus, é guardar os mandamentos de Deus, é viver na obediência do Senhor. Porque este é o dever, este é o meu dever, é obedecer a Deus. Deus não me cobra para isso, Deus não me obriga para fazer isso, Deus me ensina a fazer isso. Deus me aconselha a fazer isso. A coisa mais importante que o ser humano tem que fazer é viver na obediência do Senhor. Versículo 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aqui estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Chegará um dia em que você e eu iremos nos apresentar diante de Deus. Se a gente viveu na obediência, no temor ao Senhor, se eu e você tivermos lutado com Deus nesse mundo, nessa terra, que dia maravilhoso vai ser. E o Senhor Jesus vai olhar: servo fiel e bom, entra na festa do teu Senhor. Eu não quero que você ouça: servo mau, displicente, serás destruído hoje. Não é isso que eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça: servo fiel e bom, você me dá tanta alegria, meu filho. Entre na festa do seu Deus, entre a festa do teu Pai, entre nessa festa maravilhosa que eu preparei para você. É isso que eu quero ouvir de Deus, é isso que eu quero que você ouça de Deus. É para isso que eu estou aqui. Eu tenho falhas, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos, como você também tem as suas. Mas na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos meus pecados. E em sinal de obediência, de alegria, de amor para Cristo, eu luto para obedecer e fazer a vontade dEle.
Eu luto com Deus. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você lute com Deus para viver na obediência do Senhor, para viver e amar o temor a Deus. O diabo está aí semeando o mal. O diabo está aí tentando levar para as pessoas o erro, o engano, a ilusão. O diabo está correndo como louco porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele cria filosofias para tirar Deus do centro, mas ele não vai conseguir, porque o Espírito Santo está trabalhando na minha mente e no seu coração, para que nós possamos enxergar as obras do maligno. Para finalizar o sermão de hoje, eu peço encarecidamente que você abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira voz. Temei a Deus e dá-lhe glória. Que Deus é esse, irmãos? Aquele que criou o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse Deus é o mesmo Deus que tirou o povo da terra do Egito e entregou na mão de Moisés, ou nas mãos de Moisés, os 10 mandamentos. Esse mesmo Deus é aquele que estava no princípio e disse: haja luz. Esse mesmo Deus, em 6 dias, criou todas as coisas, mas no 7º dia, esse Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Esse Deus escreveu no 4º mandamento de sua lei: lembra-te do 7º dia, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias, eu e você corremos para fazer as obras, as nossas obras, o nosso trabalho, o nosso sustento, mas no 7º dia é um dia de celebrar a criação, é um dia de celebrar o Criador, é um dia de celebrar o grande eu sou. Durante 6 dias eu tenho o compromisso de adquirir o meu sustento, mas no 7º dia eu paro tudo para celebrar, para adorar o autor da vida, o autor da criação, Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que foi preso, aquele que foi espancado, humilhado, que pregaram em uma cruz, mas esse é o mesmo que ressuscitou, pois ele venceu o pecado. É esse o Deus que o anjo está clamando: tema a Deus, o Criador, tema a Deus, o seu Redentor, tema a Deus, porque a hora do seu juízo está chegando, e logo em breve esse Deus voltará para esse mundo, para retribuir a cada um as suas obras. Irmãos, não é hora mais da gente estar parado na frente da televisão 24 horas. Não é hora da gente mais estar fazendo descaso da obra de Deus. É hora da gente ter um reavivamento espiritual, pois estamos vivendo no período do fim dos tempos. Estamos vivendo no tempo do fim, como falou o profeta Daniel, e em breve Jesus voltará. É isso que o anjo está clamando, é isso que o anjo está gritando: Jesus está às portas. Você e eu estamos sendo julgados nesse exato momento, e quando Jesus voltar, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas escolhas, segundo as suas obras. E aqueles que obedeceram a Deus herderão a vida eterna, mas aqueles que desobedeceram, que recusaram, que rejeitaram a Cristo, serão destruídos.
porque eles recusaram a Deus e aceitaram o mal. Deus vem para destruir o mal. Meu querido e minha querida, não se deixe enganar pelas vãs filosofias do homem. Como disse o sábio Salomão, essas filosofias é como você que está correndo atrás do vento. Mas o dever de todo homem é obedecer os mandamentos de Deus, pois esses herdarão a vida eterna. E se você deseja herdar a vida eterna, eu convido você a orar comigo. Pai amado, Deus forte, Deus de misericórdia, Deus de amor, por favor, Deus, guarde a tua igreja, ó Pai, fortalece ela, que a tua igreja esteja alicerçada na tua palavra, na obediência dos teus mandamentos. Por favor, Senhor Deus, nos ajude, nos guie pelo caminho da verdade, nos guie pelo caminho da justiça, nos guie pelo caminho da vida, nos guie pelo caminho de Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Cristo é a vida. Permaneça conosco, abençoe a sua igreja, ó Pai, no doce nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. O que ninguém jamais viu existir, sua existência é um mistério tão belo de não se entender. Ele é quem me assemelhou a si mesmo, porque me criou. Sua voz tudo estremeceu.